eu acho que é necessário que, somente tratando de Baía de Guanabara, um programa que já teve mais de 10 a 12 bilhões de reais que já foram gastos aqui, isso se for só o PDBG. Mas se a gente for discutir aqui o Reconstrução Rio, Nova Baixada, Baixada Nova, uma série de programas que ocorreram nos últimos anos, a gente pode dizer que se a Bahia está poluída não é por falta de dinheiro. Isso é verdade. Se a gente for levantar esses valores, você vai ver que nós estamos falando de alguns bilhões de reais. E estava pensando aqui numa coisa. O Márcio falou uma coisa aqui que eu concordo e outra que eu discordo. Vou dizer primeiro que eu concordo. Quando foi feito esse seminário pela Fundação Getúlio Vargas, um seminário internacional sobre gestão de baías, eu, modestamente, fui convidado a apresentar um trabalho com o finado professor Elmo Amador. Isso virou um livro, etc. e tal. E vocês sabem qual foi o principal diagnóstico? Isso é importante os deputados saberem. Para o problema da Baía de Guanabara, era basicamente dois. Primeiro, a ausência de participação popular. Esse programa ele foi formulado, logicamente que teve uma contribuição dos técnicos da SEDAI, que nós respeitamos. E eu quero dizer para vocês que eu concordo com o que foi falado aqui por você, André, e pelo Flávio. Eu ouvi nessa audiência pública aqui uma receita de bolo neoliberal. Querem tentar enganar a população de que vão resolver o problema da Bahia privatizando água e esgoto. E não é verdade isso. A gente pode discutir, vamos colocar, se for abrir a caixa, aquelas contas da água de Niterói, está aqui o pessoal do sindicato que pode discutir. Se lá é modelo de eficiência, é porque houve um favorecimento no governo Marcelo Alencar para uma empresa privada, sob o argumento de privatizar. Se a gente for dizer que água de Niterói, que Jutunaíba e Prolagos é modelo de gestão privada, por que essa casa aqui, no ano passado, no ano retrasado, aprovou recursos públicos do FECAM para uma concessionária privada? Se era tão boa a privatização, por que eles não fizeram o investimento que prometeram nos anos 90? Então isso é uma farsa. E eu acho que a gente tem que aprofundar. Eu quero dizer isso pelo seguinte, eu acho que tinha que ter uma segunda audiência, mas eu queria que invertesse. Que o governo viesse aqui para ouvir a sociedade. Isso aí, isso aí. Porque esse programa, quando foi elaborado, ele não foi ouvido. E a segunda questão é a questão da concepção. Eu quero falar rapidamente, porque está no final. Fiquei até pensando aqui, está quase vazio. Eu falei, em respeito a quem resistiu até agora, vamos falar, e principalmente aos deputados que tiveram a iniciativa e estão aqui, principalmente aqui, a maior parte são deputados de primeiro mandato. Então, certamente vão se debruçar sobre esse problema. Então o programa tinha uma concepção equivocada. Qual era a concepção equivocada? Que eu vi reproduzir aqui. Eu ouvi aqui, cheguei aqui, veio o final do discurso do secretário André Correia, que falou, água e esgoto. Não é cuidando apenas da água e esgoto, do esgoto e do lixo flutuante que nós vamos resolver o problema da Baía de Guanabara. Essa baía é um organismo vivo, tem renovação de água, tem 80 quilômetros de manguezal, um terço dela já foi aterrada. Foi desativado os lixões, mas o chorume está vazando. Pena que o ex-secretário foi embora daqui. Vem aqui fazer palanque e vai embora. Vamos falar português claro. Hoje teve lá a CPI. Chega, a doutora levantou isso aqui, é um problema de saúde pública, não é um problema ambiental. Todo o chorume de São Gonçalo, que era o segundo maior aterro do estado, está vazando para a Baía de Guanabara. São lagoas imensas. Porco maior do que uma pessoa lá dentro. Catadores que hoje estiveram aqui, um grupo deles, doutor, grande parte dos catadores que protestaram nessa casa, aqui, ó, ficaram aqui na frente de uma comissão especial, já morreram de hanseníase, porque desativaram os lixões para cumprir uma lei federal, uma enganação. Um argumento que iam cumprir a lei federal, só que o que a lei diz que era o quê? O procurador da República hoje deu um depoimento na CPI falando sobre isso. Era desativar, fechar os lixões e junto a isso, fazer a inclusão social dos catadores, que não aconteceu. Então o programa, ele tinha uma concepção equivocada. Primeiro, vou falar do esgoto por último, questão do lixo. Todas as usinas que foram construídas, deputado, a de Belfor Roxo, por exemplo, foi desmontada. A de Niterói foi enterrada no lixo. E a de São Gonçalo, a promotora sabe, se a gente for lá, na sua cidade, você vai ver, aquilo dá dó. Um equipamento enorme, todo enferrujado, até árvore está nascendo lá dentro, porque capim não dá mais. Então nós jogamos fora grande parte do dia da despoluição da Baía. É a primeira coisa.
No programa não estava previsto nenhuma questão de coleta seletiva. Não teve um centavo para isso. Assim como não teve nenhum centavo, para quê? Para pesca. Existe uma certa tentativa de extinguir a pesca da Baía de Guanabara. Mas mesmo quando o programa está fazendo 20 anos, foi concebido, não tinha tido aquele vazamento de 2000, não tem um centavo, deputados, para pesca. Olha que maldição. Uma das profissões mais antigas da Baía de Guanabara, o pescador é o que tem, é uma das atividades, uns usos da Bahia, que mais protege o meio ambiente e não tinha um centavo. Outro problema da concepção do programa. Por isso que, se a gente for achar, e aí a LERJ, na sua responsabilidade de poder legislativo, tem que se debruçar sobre isso. Se for achar que vai tratar, que nós vamos atingir legado olímpico, Antônio, coletando lixo flutuante no lugar errado. O lixo flutuante não está na Marina da Glória. O lixo flutuante está, sabe onde, deputado? Lá em Tubiacanga, no fundo da Ilha do Governador, porque desce da Baixada. Está lá em São Gonçalo. O lixo flutuante, não existe nenhuma barreira, ecobarreira na sua cidade, nem em Magé e etc. Tem meia dúzia de barreirinha aqui, perto da linha vermelha, para inglês ver. Porque é o aeroporto, passar pelo aeroporto. As barreiras estão no lugar errado. As ecobarreiras não estão lá. Ecobarco ficava aqui na Marina da Glória. Pessoal, o lixo flutuante não está aqui. O lixo flutuante está lá, no fundo da Bahia. Então, e tem outras coisas que a imprensa noticiou. Vocês terem uma noção, a promotora sabe o procurador. Qualquer cidade do Brasil, viu, deputado, o senhor que preside a CPI dos lixões, a coleta do lixo, quando chega a R$80, R$100, o Ministério Público manda pelo menos, não manda prender ainda, mas quase manda prender o prefeito. Aqui, esse projeto do lixo ecobarreira, sabe quanto é que era a tonelada? O Globo noticiou há 2 meses atrás. Pagava-se R$1.000 a tonelada do lixo flutuante, que é um lixo que nem para reciclagem serve. Tem alguma coisa errada nisso. Então, ainda bem que o secretário André Correia desmontou isso e pretende fazer outra coisa. Eu acho que está correto isso. Na concepção, deputado, vou te falar para você, qual o principal problema da Baía de Guanabara? A SEDAI, como empresa pública, ela pode sim avançar no saneamento aqui na região metropolitana, sendo parceira dos municípios. O que aconteceu? Acho que foi... Vocês já falaram aqui. Aconteceu o seguinte, Ilha do Governador, Paquetá. Como não tinha articulação com as prefeituras, não é verdade isso? O que acontecia? A SEDAI vinha com o PDBG, lógico que era uma empreiteira, mas era no âmbito da SEDAI, quebrava a rua toda, botava a rede. Um mês depois o prefeito ia botar o asfalto, ou vice-versa. A prefeitura tinha acabado, a promotora falou sobre isso aqui, acabado a prefeitura de São Gonçalo asfaltar uma rua, aí 15 dias depois vinha a obra do PDBG do esgoto, quebrava tudo. Desperdício de dinheiro público. Então, um grave problema desse programa que foi alertado nos estudos durante 40 anos do professor Elmo Amador, mas tem outras pessoas aqui que sabem disso, está aqui o professor Adacto, não sei se falou dessa audiência. Eu quero dizer o seguinte, vocês estão tendo uma oportunidade singular, essas duas comissões, de ouvir a sociedade, que nenhum governo ouviu a sociedade sobre as soluções da Baía de Guanabara. As soluções, elas estão identificadas, doutor. Aqui foi falado pela secretária de Meio Ambiente, está aqui o pessoal da Fiocruz, essas soluções estão estudadas. No entanto, eu vejo aqui hoje, que eu ouvi do secretário, vamos fazer um negócio dos flutuantes. Vamos falar sério, se for só para enrolar para a Olimpíada... É a mim que tira. Então dá. Agora, se for para cuidar da Bahia, em profundidade é verdade. Vou lhe dizer aqui uma coisa. O principal problema da Baía de Guanabara é o que o professor Elmo Amador chamava da sua morte física. É o problema do assoreamento. Tem a ver com a pergunta que o indígena fez, da sua sabedoria. O que está acontecendo? Hoje, quando a maré está baixa, passem na linha vermelha em direção da Baixada. Você sai de Tubiacanga, do fundo da Ilha do Governador, deputado, a pé até Caxias. A pé até Caxias, a lama. E aí vem soluções como, por exemplo, essa barragem, que vai desmatar, pretende desmatar, não vai porque a sociedade não vai deixar e tenho certeza que aqui tem vários parlamentares que vão se opor a isso.
Pretende-se construir uma barragem em Cachoeiro do Macacu que vai pretende desmatar 10 milhões de árvores. O que vai acontecer quando chover? Vai aumentar o assoreamento da Baía do Guanabara. A Bahia está morrendo fisicamente. E essa é uma questão que o programa da Baía do Guanabara não tratou. E se nós estamos falando de uma discussão no parlamento estadual, com toda a sua legitimidade, sobre a Bahia, que não é agora só para as Olimpíadas no próximo ano, é para frente, são para os nossos filhos, para os nossos netos, nós temos que discutir isso com mais profundidade. Então, quero dizer meu ponto de divergência do Márcio. O Márcio, existe uma categoria no Brasil chamada ex-ecologista. Ex-ecologista. Que é um camarada que se elege e quando vira secretário, apoia empresas poluidoras, siderúrgica poluidora, desmatamento, tira a terra dos agricultores, tira a terra dos pescadores, dá licença de um monte de empreendimento que destruíram o meio ambiente no Rio de Janeiro e no país. Isso não está na categoria ecologista. Então, se ex-ecologista foi ouvido, vocês colocam, inclusive o BID admite isso. O BID paralisou esse programa nos anos 90, quando nós, os ecologistas, professor Elmo Amador, eu e outras pessoas que estão aqui nessa sala e que não estão, nós fizemos um relatório dizendo o programa vai ser um fracasso. Nós fizemos 20 anos, naquela época ia fazer 8 anos. A sociedade não está sendo ouvida, a universidade não está sendo ouvida, os pescadores não estão sendo ouvidos, as associações de moradores não estão sendo ouvidos. Quem está sendo ouvido além das empreiteiras? Então, naquela época, o BID paralisou esse programa para ouvir a sociedade. Foi feito um acordo. Os ecologistas não foram ouvidos sobre esse programa, não. Porque o professor Elmo Amador, por exemplo, ele já tinha trabalho de 20 anos da Baía do Guanabara quando o programa foi feito. Botaram ele na geladeira, foi diretor da FEEMA, da antiga FEEMA, era um professor da UFRJ, etc. Vou parar por aqui. Eu quero dizer o seguinte, queria propor isso aos deputados. Esse é um tema rico, mas se vocês adotarem como remédio para a Baía do Guanabara esse discurso minimizado, limitado, que vai resolver o problema da Bahia, umas ecobarreiras e uns barquinhos, isso aí, sinceramente, nem os atletas olímpicos acreditam nisso. Na semana passada, veio um grupo aqui de atletas brasileiros, se reuniram com o presidente da Alerj, com o deputado Pisciani, para dizer para eles isso, deputado, a Alerj pode sim contribuir para a Baía do Guanabara, não só para uma questão do legado olímpico, para que a gente possa, as nossas crianças, a gente possa usar a Baía do Guanabara para que tenha pesca, para que tenha o transporte hidroviário, golfinho. Não podemos pensar só para atender uma agenda internacional de mega eventos. Que conversa é essa? Uma Bahia que é o símbolo do Rio de Janeiro? Então o que acontece? Com essa conversa aí, com esse remedinho fraco, não vai resolver o problema da Baía do Guanabara, não. Agora, se vocês quiserem conhecer um diagnóstico, com soluções para a Baía do Guanabara, a sociedade tem isso desde os anos 80. Mas tem um governo desse estado que se dispõe a ouvir esse diagnóstico. Inclusive aqui houve uma CPI. Eu não sei se os deputados analisaram. Houve uma CPI aqui nessa casa sobre o programa da Baía do Guanabara. Eu quero perguntar para a promotora exatamente isso. Quando houve essa CPI, eu fui convidado a depor. Junto com o professor Elmo Amador e outras pessoas. Trouxemos estudos mostrando parte do que eu estou falando aqui. Na época houve uma grande repercussão. A repercussão na capa do JB é que saiu uma Kombi, deputados, de documentos dessa Assembleia para a sede do Ministério Público. O resumo da CPI é que do 1 bilhão, nós estamos falando agora que já se gastou 12 bilhões. Do 1 bilhão daquela época de dólares, 300 milhões foi obra mal feita, tudo aquilo que a senhora falou. É bom que a promotora falou, não corro isso de ser processado, né? Tô brincando, não tenho medo disso não, mas é importante que Vou finalizar. Obra mal feita, obra superfaturada, obra que não deu certo, quarteirização, era a empreiteira da empreiteira, tiraram da mão da SEDAI a obra para jogar para a quarta empreiteira, e etc, etc. Inclusive trabalho análogo a escravo, as pessoas incontentes, tudo de ruim. E a culpa caía sempre dos técnicos da SEDAI. Mas não, era a terceirização. Sabe o que aconteceu? Saiu daqui uma Kombi de documentos para o Ministério Público. Vimos no jornal, falou, agora vai. Vai porque, vamos saber onde é que foram. A CPI concluiu, deputados, que 300 milhões foi desperdiçado nessas obras mal feitas. Aí um tempo depois, anos depois, quase 10 anos depois, saiu no jornal uma matéria que o Ministério Público arquivou o processo.
É o meu medo com a Marina. Cadeia, falar pra você, eu não sou a favor dessa criminalização, nem judicialização de nada. Acho que as coisas são resolvidas na política quando o interlocutor quer ouvir. Agora, sinceramente, eu acho que o Ministério Público, não é a senhora, o Ministério Público está devendo uma resposta à sociedade. Eu acho que tinha que apurar para que dinheiro... Eu vi esse jornal na televisão esse dia, depois lá do... não vou qualificar, do mergulho do secretário, né? Aí a matéria era, coloca mais 20 bilhões que nós vamos despoluir a Bahia. Aí eu me preocupo, sabe o que é, Helena? Pensando que estão querendo privatizar a SEDAI. Imagina 20 bilhões na mão dessas empreiteiras, dessas concessionárias privadas. O que vai acontecer? Eu tenho certeza que a Bahia não vai ser despoluída, mas muita gente vai ganhar dinheiro com isso. Então, deputado, o que eu queria sugerir era isso. Existem instituições da sociedade civil, das universidades, pescadores, que amam essa Baía de Guanabara e vem tentando propor alternativas. Sérgio, você acredita mas que não na governança? Essa é a minha pergunta para você. Você acredita no processo de governança? Sim ou não? Acredito. Então nós estamos instalando esse processo. Não vai haver, o Flávio, se você me permite, porque eu sou um consultor do PSAM, né, guia agora nos coordenando e tal, todo mundo vai ser ouvido. A questão da CPI lá atrás tem que ser levantada, todos esses dados. Só não coloca os ecologistas nisso. Os ecologistas não foram ouvidos até aqui. Vamos deixar claro. Mas, aqui tem ecologistas de vários municípios que estavam aqui, não foram ouvidos, ô Márcio. Você está fazendo uma revisão do passado até nesse ponto. Hoje, dia 25... Estou fazendo até hoje. Pois é. Então, de hoje para frente, eu estou dizendo isso. A proposta de governança não é minha, está sendo discutida. Vai haver consultas até se conseguir chegar no consenso de que tipo de gestão é essa que precisa fazer para por pouco os deputados, o governo não ouviu as universidades e nem os ecologistas. Eu espero que a LERJ, através das comissões, se dê o trabalho aí. Isso é um trabalho muito bonito. Isso vai dignificar o mandato de vocês. Vocês vão entrar para a história como os primeiros. Sabe quando é que a sociedade foi ouvida? Numa CPI aqui, acusando o governo. Foi feito uma combi de documento, um relatório bonito e não deu em nada, porque o governo continua. Inclusive, mas só para você entender, só para te falar uma coisa. Aqui existe uma lei no Estado que cria, acho que os deputados nem sabem dele. Existe uma lei, deputado Juliano Neto, que cria o Fórum de Acompanhamento do Programa de Poluição do Guanabara. É o FADEG. O autor da lei estava nessa mesa aqui, foi secretário e nunca tirou do papel a lei que ele mesmo fez, que era a oportunidade de ouvir a sociedade. Uma composição meio manipulada. Era escolhido da sociedade que eles queriam, mas mesmo assim era um espaço. Nunca foi instalado. Então nunca houve espaço de democratização do debate sobre a solução da Baía de Guanabara. Isso é o que eu quero deixar claro. E tá certo? E aí, se for isso mesmo, Márcio, eu fico feliz que você esteja lá. Eu não votei no Pezão, mas pô, se eu pudesse indicar, te indicava como secretário de Meio Ambiente do Estado. Aí eu acho que a sociedade vai ser ouvida. Sérgio, obrigado aí pela...